Vamos lá? Tranquilo aí? Então vamos continuar, falar um pouquinho, ou que hoje eu vou deixar que a gente fale só de inversores, né? Um tema interessante. Então, mostrar aqui uma outra aplicação, né? De inversores aqui, já falamos, né? Ó, falamos basicamente da onde são aplicados, né? Então, só para retificar, né? Ó, destinados essencialmente à aplicação mais simples, inversores de frequência são atualmente encontrados em mais diversos usos, desde acionamento de bomba, sistemas de automação industrial, né? Grande parte, ó, para bombas, tá? Para bombas, ventiladores, máquinas simples, né? Aí, eu mostrei uns tipos lá, necessitam apenas de variação de velocidade e partidas suaves, né? Sendo atendido plenamente com o uso de inversores com tecnologia escalar. Aí nós temos, né, para elevadores, guinchos, bobinadeiras, né, também necessitam dessa variação de velocidade ou mesmo para uma variação de torque do motor, né? Aquelas operações que terão baixíssimas rotações, né, e altas velocidades. O que mais? Deixa eu limpar essa área aqui para a gente continuar. Algumas outras aplicações, né, de inversores, para isso aqui eu já mostrei. A gente vai ver a questão de identificação, tá? Tá, mostrei, ó, as topologias aqui, pronto. Vamos entrar aqui de novo, né? Mais uma vez, para que vocês possam entender essa parte aqui legal, tá? Ó, então é o seguinte, aqui eu tenho um circuito parecido com o que eu havia mostrado lá antes, no finalzinho da aula anterior, né? Ó, que eu tenho sistema de chaveamento, tá? Então, para que eu possa fazer esta conversão, eu preciso fazer um sistema de chaveamento montado em ponte. Então, isso aqui é uma montagem em ponte. No finalzinho eu mostrei, olha, eu fecho S1 e S4, como é que é a circulação da tensão. Quando eu fecho S3 e S2, quando eu fecho só S1, quando eu fecho só o S4. Tá? Então vejam, todos eles, nesse caso aqui, ó, nesse caso, eu havia mostrado para vocês, nos exemplos anteriores, quem observou bem, circuitos capacitivos, tá? Aqui eu tenho um circuito com carga resistiva, tá? Circuitos de cargas resistivas, cargas capacitivas. Ixi, que isso, né? Olha, tem que lembrar as aulas anteriores, é o que eu havia falado para vocês. A gente precisa absorver mais as informações para que agora a gente possa utilizá-las e saber o que é, tá? Então aí, ó, nós temos aqui, por exemplo, ó, os chaveamentos com utilização de quê? De semicondutores. Aí eu tenho a minha formação de onda. Então, ó, esse circuito aqui, ó, ele vai formar esse tipo de onda. Aonde? Ó lá, vamos fazer aqui um desenho. Aonde eu tenho, ó, essa parte aqui, ó, essa parte. Pronto. Essa parte aqui, ó, essa parte aqui, onde está mostrada a tensão aqui, significa o chaveamento fechado, tá? Tensão passando, beleza? Tá aqui, ó. Inclusive, nesse exemplo aqui, nós temos um gráfico tanto da tensão, tá aqui, ó, tanto da corrente. Então, veja que aqui, ó, a tensão tá lá em cima, né? Vamos pôr tensão máxima. Aí ele tem um tempo que ele fica aberto. Vejam que aqui eu dividi o tempo por 2 e aqui o tempo integral. É o período. Então aqui é a metade do período e aqui um período todo. O que é um período mesmo? É uma volta, um ciclo.
tá? Aqui no caso, 2T é como se fosse 2 voltas, tá? 2 voltas. Tranquilo? Então, observem aqui, ó. Vejam só que interessante. Vou mudar até de cor. Ó, aqui é como se eu tivesse S1 e S4. Então, é como se o S1, vamos fazer uma corzinha um pouquinho diferente, ó, vou pôr preto, ó. Vou colocar até mais grosso. Então, nesse período aqui do VR, é como se aqui, ó, tivesse contato fechado, tá? E aqui também, contato fechado. Eu mostrei isso lá no vídeo anterior, tá? Contato fechado. Beleza? Aqui, ó. Quando acontece isso aqui, tensão máxima, esse e esse cara estão fechados. Tá certo? Então, como é que vai passar aqui, né? Ó, olha só que legal. Olha aí, ó. Vai fazer isso aqui. Certo? Esse preto que eu fiz, ó, é esse aqui, ó, S1 e S4. Agora, se eu colocar por, vamos pegar o amarelo, ó. Quando eu tenho aqui, ó, S2 e S3, ó, fechado, fechado, tá? Esse é o S3. Então eu venho aqui, ó, vem para cá. Aqui o contato tá aberto, nem vai, vem para cá. Passa aqui. Aqui o contato está aberto, não vai, vem para cá. Aqui e olha aí, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, amarelo, ó, S4. Tá certo? Essa é a ideia. Então, o que eu havia mostrado no finalzinho do vídeo anterior era isso aqui acontecendo. Tranquilo? Beleza? Então, eu quero que vocês entendam principalmente essa parte aqui, tá? Olha lá, ó, S1, carne indutiva. O que é uma carne indutiva mesmo? Meu Deus do céu. Olha, carne indutiva é quando aparece quem? Essa figura ilustre aqui, ó. Indutor, tá certo? Indutor, aonde ele estará presente, tá? Olha aí, ó, quando eu tenho um circuito com carga indutiva, né? Ou seja, antes eu havia só o resistor, que era uma carga resistiva. Vimos anteriormente aí vários circuitos mostrados, na maioria todos com cargas capacitivas. Agora eu estou mostrando com cargas indutivas e o comportamento do gráfico. Vejam. Esse aqui, ó, é a formação analógica, tá? Mas o que eu me baseio é nesta parte aqui, ó, que eu quero que vocês entendam, que é isso aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Tá vendo? Aí ele vem aqui, olha aí, ó. Olha aí. Tá vendo? Isso é abertura e fechamento do interruptor, tá? Abertura e fechamento do interruptor, tá? Que é baseado em quê? Em semicondutores, tá? Ó, o S1 fechado aqui, ó. O S3 está aberto e o S4 está fechado. Ó lá. Então, o S4 fechado e S1 também vai ter essa formação aqui, tá? Circuitos com cargas indutivas. Olha o S3 agora. Tá vendo? Ó? Quando fecha o S3. E aí eu vou me basear por aqui, ó. S1 e S4, tá? E S2 e S3. Mesma ideia do anterior, tá? Mesma ideia do anterior. Tá certo? Olha aí uma ponte com formação aqui de diversos semicondutores, tá? Olha aí um inversor monofásico em ponte com ponto médio, tá? Qual é a principal vantagem? Um único braço a ser comandado. Desvantagem, a tensão é reduzida na saída, né? Ou seja, é a metade praticamente, tá? Push-pull, vejam que eu tenho aqui, ó, olha só, um transformador aqui, tá? Ó.
Aonde é empregado? Então, aqui são os tipos, tá? Tipos. Empregado, um transformador com ponto médio no primário, tá aqui. Apenas uma fonte CC, duas chaves somente, duas chaves, se entende semicondutores, tá? A carga é isolada da fonte, tá? Ó, a carga aqui, beleza? Certo? Então, assim, galera, são diversos tipos, né, que nós temos aqui, tá? Parte trifásica, mais uma vez, mostrando para... Eu mostrei um exemplo parecido aqui, tá? Só que ele estava um pouquinho diferente. Aqui, ali mostrava 3 resistores, aqui está mostrando uma outra formação. Beleza? Mostrando o trifásico. Lembrando que no trifásico nós temos aqui, né, as posições. Vejam lá, ó, 1, 2 e 3, 4, 5 e 6, né? Aí nós vamos lembrar muito de máquinas elétricas. Lembra lá de máquinas elétricas que nós vimos os conceitos, né? Ó, em cada instante existem 3 interruptores em condução. Sempre 2 em um sentido e o outro no sentido oposto. Cada interruptor é mantido habilitado durante 180 graus, havendo comutação a cada 60, né? 60, aí você fala 60 vezes 3 dá 180 graus. Esses princípios aqui, ó, basicamente a gente viu em máquinas elétricas, tá? Isso aqui mostrando um pouquinho dessas conversões, aberturas e fechamentos. Não vai entrar em gráfico, não quero entrar em cálculo agora, tá? Não vou entrar com vocês. Olha aí, ó, a questão da formação senoidal, circuito de motor. Então, assim, isso eu já mostrei no vídeo anterior. Olha aí, ó, os gráficos, a formação dos gráficos, né? Vejam que sempre eu estou chegando aonde? Ó, olha aí. Olha aí, ó. Isso é a formação de quê? O meu desenho tá péssimo, né? Logicamente que o meu desenho tá péssimo. Mas eu quero focar com vocês a formação da senoide. Tá certo? Ó, senoide. Como se forma esta senoide? Tudo vai ser baseado no tempo de abertura e no tempo de fechamento desse interruptor, tá? Baseado sempre nesses pontos aí, ó. Então lá, controle de tensão de entrada no inversor é amplamente usado. Quando se trata de uma bateria, emprega-se um conversor contínuo para contínuo. Quando a entrada é a rede alternada, usa-se um retificador controlado. Controle de tensão na saída do inversor, pouco usado, pois é muito complicado e gera muitas harmonias na saída. Ó, vimos a harmonia lá atrás, né? Controle de tensão dentro de um inversor, teremos defasagem e a modulação. Modulação dos pulsos voltados para a questão do PWM, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe porque envolve cálculos e aí eu não queria passar cálculo nesse momento para vocês, tá? Não quero passar cálculo para vocês porque eu acho que a primeira a gente precisa entender o conceito, tá? E depois a gente entrar com o valor, mesmo porque há uma dificuldade em termos de cálculo, porque é importante eu estar presencialmente, né? Mas vamos entender um pouquinho mais aqui, ó. As dificuldades de projetos, né? Ó, a frequência do portador e o tempo de processamento, né? Ó, os processadores, a gente também tem um problema aí, ó, que é o quê? Performance e custos. E a baixa frequência, a gente necessita de muita memória, tá? Muita memória. O que mais?
Então, aqui era só um complemento, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Já mostrei essa parte, né? Ver, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Vamos só mais exemplos, né, ó, para ajudar vocês, né? Então, vamos pegar aqui, ó. CPU, unidade central de processamento de um inversor de frequência pode ser formado por um microprocessador ou por um microcontrolador, também conhecido como PLC. Aí vai depender apenas do fabricante, né? E aí, de qualquer forma, nesse bloco que todas as informações, o que essas informações? São os parâmetros e os dados do sistema. Estão armazenadas, vistos que uma memória está integrada a esse conjunto. A CPU não apenas armazena os dados e parâmetros relativos, mas também executa a função mais vital para o funcionamento do inversor. Qual é essa função principal? A geração de pulsos, que é o PWM, né? Através de uma lógica de controle coerente. E aí, com essas lógicas, quem estará envolvido? Os IGBTs. O que são os IGBTs? São aqueles semicondutores, né? O IGBT, a gente associa ele ao quê? É como se fosse uma junção de um transistor e um MOSFET, né? Vimos lá o MOSFET, aonde teremos, por exemplo, o gatilho, tensão de gatilho, tá? O segundo bloco é o IHM, interface homem-máquina, e através desse dispositivo podemos visualizar o que está ocorrendo no inversor, tá? Que é o display desse componente, e parametrizá-lo de acordo com as aplicações que são as teclas. Então, ó, veja, nos inversores temos a CPU, que aí é quem vai fazer aquele trabalho todo, né, baseado nos semicondutores, aqui no caso os IGBTs, tá? Essa interface homem-máquina é onde nós podemos fazer as alterações ou o controle, ou definindo em uma palavra só, parametrização, tá? Utilizando as teclas, né? E aí chega a interface, né? Temos a interface. A maioria dos inversores pode ser comandada através de dois tipos de sinais, né? Analógico e digitais. Normalmente, quando queremos controlar a velocidade de rotação de um motor alternado no inversor, utilizamos uma tensão analógica de comando. Essa tensão se situa entre 0 a 10 volts contínua. A velocidade de rotação será proporcional ao seu valor. Por exemplo, ó, 1 volt contínuo será igual a 1000 RPM. 2 volts, 2000 RPM. Né? Para inverter o sentido de rotação, basta inverter a polaridade do sinal analógico. Então, se eu estou fazendo o meu motor girar no sentido horário, e precisar fazer com que ele inverta essa rotação, ou seja, ele vai rodar agora no sentido anti-horário, eu simplesmente inverto a polarização. Tá certo? Beleza? É o que eu farei para inverter a rotação, por exemplo, de um motor. Tá? Tranquilo aí? A etapa de potência, constituída por um circuito retificador que alimenta através de um circuito intermediário, chamado barramento DC. O circuito de saída do inversor será um módulo IGBT, um módulo de um semicondutor. Já mostrei essa questão aí, ó. Um outro circuitinho para que vocês possam ver aí a questão de transformação. Conversão de DC para C, eu já mostrei que isso é baseado em quê? É baseado lá no comecinho da aula anterior, tá? Interruptores abrindo e fechando, controlando esse tempo, para que aí aqueles sinais
que eu vou tendo, como se fosse uma escadinha, eu conseguirei formá-los de um sistema analógico, tá? De um sistema analógico. Tá certo? Olha lá, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Tá aqui um circuitinho, né? Mais uma vez um exemplo. Então vamos lá. Imagine agora que o circuito de lógica de controle ligue os transistores, que são semicondutores, 2 a 2. Então, ó, aqui nós temos 4, por exemplo, T1, T2, T3 e T4, tá? Então, lá, transistores T1 e T4 ligados e T3 e T2 desligados. Já vimos exemplos aí anteriores aí. Nesse caso, a corrente circula de A para B. Beleza? Olha lá, ó. De A para B, tá? Então, aqui eu tenho T1 ligado e T4 ligado, tá? Então, a tensão aqui está passando dessa maneira aqui, ó. Deixa eu limpar aqui para ficar melhor, fazer uma linha mais grossa, né? Isso eu já mostrei, mas eu quero, ó, vai passar aqui. Beleza? Então, essa é o sentido que está ocorrendo. Inclusive, tem setas aí, ó. Tá? Beleza? Então, com T1 e T4 ligados, acontece isso aqui. Aqui eu tenho um motorzinho, tá? Beleza? Vamos lá. Agora, vamos mudar. Eu vou desligar T1 e desligar T4. Aí eu vou ligar T3 e T2. Nesse caso, vejam que agora inverte-se. Olha lá, vamos desenhar. Ó, agora quem está ligado? Aqui e aqui. Olha aí. Ou seja, inverteu-se os lados. Antes era de A para B. Agora é como? É de B para A. Tá? De B para A. E o que acontece? Inverte a rotação do bicho lá do motor. Ó. Ao inverter-se o sentido de corrente, a tensão na carga, que é do motor, passa a ser alternada, mesmo estando conectado a uma fonte contínua. Caso aumentemos a frequência de chaveamento, aumentar a frequência de chaveamento, não é aumentar o tempo, aumentar a frequência. Ou seja, eu repetir por mais vezes essa abertura e fechamento em um ciclo, tá? Em um ciclo. Eu repetir muitas vezes essa abertura e fechamento em um ciclo, tá? Também aumentamos a velocidade de rotação ou vice-versa. Como os transistores operam como chaves, corte e saturação, a forma de onda de tensão de saída do inversor de frequência é sempre quadrada. Na prática, os transistores chaveiam modularmente a largura de pulso, PWM, como visto anteriormente, a fim de se obter uma forma de onda de tensão mais próxima da senoidal. Tá? É o que eu já havia mostrado nos gráficos anteriores. Ele vai formando uma escadinha, né? Com onda quadrada, lá retangular. E aí, se eu perceber essa formação de escadinha, vou subindo, aí chegou um ponto máximo e depois ele começa a descer. Essa formação de escadinha descendo e depois subindo, vai ter um jeitão, uma forma de senoide, tá? De senoide. Cuidados que devemos ter ao instalar um inversor. Não há inversor no mundo que resista à ligação invertida de entrada da rede elétrica, trifásica ou monofásica, com a saída trifásica para o motor. O aterramento elétrico deve estar bem conectado tanto ao inversor como ao motor. O valor de aterramento nunca deve ser maior que 5, baseado na norma IEC 536. E isso pode ser facilmente comprovado com um termômetro, antes mesmo de iniciarmos a instalação. Tá? Caso o inversor possua uma interface de comunicação
chamada RS232 ou RS485 para PC, o tamanho do cabo deve ser menor possível. Devemos evitar ao máximo misturar em um mesmo eletroduto ou canaleta cabos de potência, rede elétrica ou saída para o motor, com cabos de comando, sinal analógico, sinais digitais RS238. Por quê? Por causa do eletromagnetismo, tá, minha gente? O eletromagnetismo. O inversor deve estar alojado próximo aos orifícios de ventilação, ou caso a potência seja muito alta. Deve estar submetido a uma ventilação ou exaustão, senão vai ocasionar o chamado efeito Joule. Efeito Joule gera resistência. Gerando resistência, nós teremos uma quantidade menor de corrente e tensão passando. A rede elétrica deve ser confiável, isto é, jamais ultrapassar variações de mais ou menos 10% em sua amplitude. Nós sabemos que esses tipos de circuitos, né, esses tipos de componentes não aguentam variações grandes de tensão. Já até falamos em outras disciplinas anteriores que esta variação intensa, né, acaba atrapalhando o funcionamento desses componentes, principalmente eletrônicos, tá? Não suportam muito essas variações. Sempre que possível, utilizar os cabos de comando devidamente blindados. Os equipamentos de controle, né? O PLC, o CNC, o PC. Isso aqui é mais, para quem não sabe, né? CNC são aqueles equipamentos de usinagem, né? Os tornos de usinagem, as fresas, tá? Que funcionarem em conjunto com o inversor. Devem possuir o terra em comum. Normalmente, esse terminal vem indicado pela referência PE, proteção elétrica, e sua cor é amarela e verde, ou simplesmente verde. Utilizar sempre parafusos e arruelas adequados. Para garantir uma boa fixação ao painel, isto evitará vibrações mecânicas. Além disso, muitos inversores utilizam o próprio painel em que são fixados como dissipador de calor. Tá? Uma fixação pobre, nesse caso, causará um aquecimento excessivo e possível queima neste componente. Caso tenhamos contatores e bobinas agregadas ao funcionamento do inversor, utilizar sempre supressores de ruídos elétricos, circuitos RC para bobinas de alternada e diodos para bobinas contínuas. Precauções não visam apenas melhorar o funcionamento do inversor, mas evitar que ele interfira em outros equipamentos ao seu redor. Então, ó, como eu já tinha falado aí um pouquinho antes, veja que esse componente, ele gera muito o quê? Parte eletromagnética, e aí ele vai interferir, né, em outros componentes que têm esse mesmo princípio, tá? Então, ó, não o instalamos de acordo com as orientações acima, podendo prejudicar toda a máquina ou mesmo o que está ao redor dele, tá? Tranquilo? Então, isso aqui foi só um contato simples sobre inversores, como é o funcionamento, aonde é utilizado, os principais problemas, né, que podem ser encontrados. Então, isso era o que eu tinha para passar de inversores, tá, para vocês, bem simplificado, bem tranquilo, para que vocês não tenham nenhum tipo de problema no entendimento deles, o funcionamento interno, como é que são os chaveamentos, tá? As aplicações, né? Como eles devem ser instalados, os problemas que podem surgir, beleza? Tranquilo? Então, aproveitem, estudem, tá? Para a próxima aula,
que provavelmente depois eu vou ver o tema aqui, mas continuará nesta linha de raciocínio de conversores. Beleza? Tranquilo para vocês? Então, ó, vocês tenham um bom fim de semana, bom Dia dos Pais para quem é pai, fiquem com Deus.